que eu gostaria de chamar a atenção em relação à questão dessa mudança no mundo, dessa experiência burguesa na vida privada, é justamente as transformações e a natureza da própria residência, da casa, nessa vida, com a burguesia, né? Então, vários autores justamente vai focalizar a importância, né, que o pai tem na própria constituição dessa residência, do lar burguês, né? A Michel Perrault diz que, no caso, na França, há um predomínio do pai justamente na vida doméstica, mesmo que ele não viva, ele passe grande parte do seu dia fora de casa, né? Mas a casa, justamente, ela tem ela está justamente fortemente ligada a essa figura masculina que é o pai, né? O pai possui no interior da casa aposentos que são particulares, são dele, são de natureza do pai, né? Como, por exemplo, o fumoir, né? Fumoir é uma sala para fumar, né? Então essa sala justamente é uma sala reservada ao pai e aos amigos, aos homens, né? Que visitam a casa, né? A sala de bilhar também é uma sala, né, que é eminentemente masculina, né? Os homens se retiram, né, após o jantar, nas conversas que tem no jantar, e vão justamente se recolher nessa sala de bilhar para trocar ideias e jogar, né? Outro espaço que é um espaço quase que exclusivo masculino é a biblioteca, né? Que a ideia justamente dos livros está associada justamente à figura masculina e aí a figura paterna. O escritório também, né, é um campo onde praticamente é vetado, né, aos outros membros. Isso é uma leitura que a Michel Perrault faz para a França, apesar de que em alguns casos acho que não dá para generalizar tanto, né? Mas justamente isso, se os homens têm, os pais têm esse espaço, as mulheres já têm espaços muito mais restritos dentro da casa, né? Às vezes são locais onde cantos, né? Onde são colocados, por exemplo, a máquina de costurar, né? Onde ela pode realizar ali as prendas, né? Os serviços domésticos, aquelas prendas de bordado. Então, basicamente, e os espaços sociais da casa, esses sim, né, que justamente convivem homens e mulheres, eles, mesmo assim, esses espaços eles têm formas de uso, formas de expressão muito próprias, né? Por exemplo, na sala de jantar, né, os homens ficam justamente depois, é claro, de jantar, eles ficam sempre postos em pé, né? E as mulheres ficam cercadas, sentadas, né? Uma demonstração justamente dessa distinção, dessa diferenciação dos gêneros, né, no espaço doméstico, né? Os homens também são responsáveis justamente até pelas pequenas coisas da casa, como, por exemplo, a decoração, né, que a gente a princípio associa justamente às mulheres, mas são os homens que dão davam, né, aí a fazer a escolha final sobre a decoração. Bem, outro aspecto importante, então, se a gente está falando de uma sociedade, de uma casa, de uma residência, que essas funções, esses papéis são definidos de forma distintas, né, bastante que se reproduzem no espaço doméstico, né, de forma separada, né, a gente também tem que ver um outro elemento importante da casa burguesa, que é uma invenção, uma novidade na vida burguesa dessas casas, que é justamente o ideal de privacidade. Então a casa burguesa é uma casa que tem, vamos dizer assim, uma proteção, uma grande proteção, né, em relação ao espaço público, né? A gente vai ver até em relação à questão dos lotes, né, a construção, você tem um certo distanciamento da rua, né? Nada mais de casa sem aquela área, vamos dizer assim, extensa, como uma espécie de jardim que justamente
possibilita um recuo na casa, dificultando justamente o transeunte ver o que existe dentro da casa, né? Muito comum nas casas até então, né? Esse tipo de casa que a gente vai encontrar ainda hoje, né? Assim, casas que não tem recuo, a parede começa justamente ali começa na calçada, né? A calçada sobe a parede, já tem a porta e uma janela ou duas janelas. Então, o indivíduo que está passando pela rua, ele olha e vê o que tem dentro da casa. Na casa burguesa, isso não é o projeto, né? Não está dentro do padrão, né? É o contrário. A casa ela é recuada e você tem a própria disposição da casa é justamente colocar os quartos em locais menos visível, né? Menos e você tem uma série de cômodos que antecedem, né, os quartos, né? Os quartos justamente vão ficar cada vez mais, vamos dizer assim, restritos, né, justamente para os entes familiares, né? Sobretudo para aqueles que vivem nos quartos, né? Moram na... Bem, então esse ideal de privacidade vai se tornar um ideal importante. É diferente, por exemplo, o ideal... A gente compara um pouco do ideal da privacidade burguês com o ideal aristocrático. Uma das práticas muito comuns da aristocracia no antigo regime era justamente a visita ao leito, né? Então, às vezes, as pessoas estavam na cama e chegavam os amigos, chegavam as pessoas, os familiares e tal, entrava na casa e ia até a cama visitar lá né, o dono da casa, né? Às vezes ainda com os trajes, né, de dormir. Esse ato é justamente um ato que a burguesia, né, vai abominar, né? Nada dessa intromissão no espaço íntimo. O espaço íntimo é um espaço altamente reservado, né? O caso do leito, o leito nupcial, o leito, né, do casal, ele é visto como um espaço quase que sagrado, né? Não é um espaço ligado à luxúria, ao sexo, é um espaço ligado à procriação, né? Então, bem, um outro aspecto que vai assinalar essa dimensão da importância da privacidade é justamente o declínio daquilo que era muito comum na França e na Europa de uma maneira geral, que eram os imóveis mistos, né? O que é imóveis mistos? É imóveis que moram no interior dele grupos sociais distintos. Então você tem a família morando justamente com os serviçais, né? Aqui no Brasil era comum, né, você ter escravos e o dono da casa morar também junto com a escravaria, ficava, né, no porão, né, na parte de baixo das casas, e os senhores moravam justamente na parte alta, né? Tinha um comércio e tal, isso aí nos imóveis urbanos, né? Isso na Europa justamente vai começar a ser questionado, né? As classes, né? Acho que a Perrault vai falar, não, acho que é outro autor, o Guérin, né? Vai falar que justamente o que vai acontecer na França é que, sobretudo a partir da restauração, vai surgir agora, vamos dizer assim, bairros, né? Surgir áreas onde só se instala pessoas de uma determinada classe social, né? Então começa a ver aquele processo que vai se tornar comum mais no final do século, que é o processo de segmentação urbana, né? Ou seja, os grupos ricos começam justamente, ricos, médios, vão começar a habitar em áreas exclusivas só para eles, né? Até então, isso não havia justamente essa mistura. Então e isso tem a ver com a questão da privacidade, né? E também com a questão também de novos padrões de distinção social, né? Bem, e um dos elementos importantes no culto a essa privacidade vai ser justamente a separação do local de trabalho do domicílio, né? Então, que também era uma coisa muito comum até então, que era o cara
o indivíduo ele tinha uma casa, por exemplo, o médico, e ele, na própria casa, ele também tinha um consultório, era consultório e casa. Então ele consultava, né, na própria residência, abria um espaço específico para consulta, mas era dentro da própria residência. Isso vai se tornando uma espécie de incômodo, porque a vida privada e a vida pública fica, não é bem delimitado, né? A qualquer momento do dia alguém pode bater a porta da casa e dizer, olha, eu queria que me consultar, né? Então há uma necessidade justamente cada vez mais imperativa de separar o espaço, que é o espaço da moradia, né, o domicílio, a residência, do espaço do trabalho. Né? Isso vai ser também aprofundado por uma questão dos elementos ligados à importância, né, da privacidade. Por outro lado, há um maior controle sobre a entrada de pessoas no interior das casas. Né? Agora, justamente, você tem todo o processo, né, de controle muito maior do que antes. Né? Isso vai se dar muito bem no campo da própria arquitetura. Né? A preocupação justamente de construir uma série de cômodos para evitar uma entrada já direta, né, em certos espaços que seriam espaços mais privados. Né? Então essas entradas, anticâmeras, né, vai justamente ser um importante elemento, um filtro, né, justamente para saber quem pode e quem não pode entrar na casa. A sala de jantar justamente vai se tornar o grande ambiente aí o grande ambiente social, o grande ambiente em que as famílias oferecem espetáculos, né, aos seus convidados, né, mostra suas pratarias, exibe, né, os móveis, né, as joias, os adornos. Né? Então, assim, justamente na sala de jantar. Né? O jantar se torna um elemento agora de grande também investimento social. Né? Claro que não é mais um jantar aristocrático de muita gente, é um jantar íntimo, é um jantar reservado para um número pequeno de pessoas, 8, 10 no máximo. Né? Então é onde esse jantar pode haver conversas, né? Essas conversas, de certo modo, tem que ser conversas amenas. Né? Então tem todo um processo, né, de construção dessa vida doméstica, né, e dessa vida social dentro do próprio espaço privado. Né? Como eu falei, o quarto vai se tornar justamente um elemento importante, né, quase sagrado, né, templo da procriação, né, e não tempo de volúpia. Né? Então, bem, outro aspecto que a gente vai mostrar nessa casa, que vai refletir muito essa cultura burguesa, é justamente a grande abundância das coisas, né? A abundância dos móveis, né? do mobiliário, né? dos objetos, né, decorativos, ornamentais. É muito comum, vai ser muito comum justamente o uso de objetos, né, de decoração de várias civilizações, de diferentes épocas. Né? A questão do próprio ecletismo, né? É uma ideia de uma abertura para esse mundo fora dos padrões, fora do universo mais circunscrito da vida diária. Né? Então é importante trazer essas culturas, essas formas, através desses objetos estilizados, né, para dentro do interior da casa. Né? E ao mesmo tempo há uma abundância de coisas. Né? Os autores justamente associam a casa burguesa quase como uma loja de antiguidades, né? Abarrotada. A presença de muitos objetos para enfatizar, né? Cortinas, tapetes, cobertas. Tem muitos objetos que vão enfatizar outros objetos. Né? Bem, o que a gente pode tentar levantar a partir disso tudo, né, é justamente que durante o século XIX, antes de ser um século estático, assim, a gente faz um quadro muito
das estruturas, né? Mas é importante entender que foi um século que tem uma dinâmica, né, também. Né? É um século... A Michelle Perron fala até de que é um século que é marcado pela luta entre o poder do pai e os outros membros da família, né, contra o pai. Né? Então, durante o século XIX, é um pouco essa luta contra o patriarcado. Né? É uma leitura que ela faz. Né? É claro que esse elemento é um elemento muito importante, né? Que é um elemento da importância que a individualidade vai ter na vida familiar. Né? Não é mais a casa como a família como uma unidade inviolável, né? Sobre o poder do pai. Né? Cada vez mais os indivíduos se tornam mais autônomos, buscam essa autonomia. Né? Isso a gente vai ver justamente em relação à questão do próprio casamento. Né? Então, se antes o casamento era ainda, né, fortemente, sobretudo na França, uma prática muito ligada a uma espécie de mercado, né? Mercado do casamento, onde que os pais, de certo modo, realizam já todo o trato do negócio do casamento, né? A importância que tem o dote nesse comércio. Né? Aos poucos, esse processo ele vai sendo colocado em questão. Né? Na Inglaterra, isso praticamente não existe. Né? É um caso mais francês. Né? Então, a importância do dote, né? Casar e casar bem, né? Casar bem. Então, e aí a questão do papel que os pais têm, sobretudo o pai, na condução, né, desse negócio. O que vai acontecer justamente é que esse contexto também é um contexto marcado, como a gente já havia falado, pelo surgimento, pela difusão do amor romântico. Então, cada vez mais se torna imperativo nas relações de casamento que as relações afetivas, de fato, elas passem a vingar, elas passem a ser dominantes sobre a relação do casamento enquanto um negócio, enquanto um contrato. Né? Um contrato negociado entre pais. Né? Ou seja, os indivíduos, sobretudo, aí primeiro os homens, né, mas depois também as mulheres, começam justamente a lutar para que os seus próprios interesses, os seus próprios desejos sejam definidor da sua vida matrimonial. Né? Isso vai ser uma querela durante o século XIX. Né? Então, você vai ter, sobretudo, aquelas filhas que são herdeiras, né? Aquelas que são filhas únicas e vai herdar toda a riqueza dos pais. Há um controle absoluto, um controle muito forte das famílias sobre o casamento dessas garotas. Né? Mas, no geral, esses elementos vão se tornar cada vez mais imperativos, o elemento, né, do afeto, né, e que ninguém pode mais falar em casar assim, simplesmente como um negócio de família. Né? Isso vai se tornando uma coisa, vamos dizer assim, né, atrasada. Né? Então, isso vai ser importante aí durante o século XIX. A outra coisa justamente é a importância, né, a própria forma como as mulheres vão passar a ser vistas e como também, não só por elas próprias, mas pelos homens também, no século XIX. Isso, de certo modo, vai colocar em questão aquela rigidez dos papéis sociais. Né? Então, a mulher estava associada a isso, os homens a isso. Isso começa a ser questionado justamente por uma série de elementos. Talvez o maior questionamento venha das feministas. Né? A gente sabe que desde o século XVIII existe já uma série de produções, de textos, né? de falas, questionando essa rigidez dos papéis. Né? E isso no século XIX vai ganhar força, né? Justamente vai mobilizar grupos, né? Enquanto movimentos. Né? Entretanto, a gente vai ver que esse processo não é um processo de progresso, de acúmulo de melhorias. Ao contrário, ele é cheio de nuances, vidas e vindas. Né? Gente, só para ter uma ideia, por exemplo, citando o caso aqui de uma feminista, né,
que era seguidora das ideias do Robert Owen, né? A gente já falou sobre ele, o socialista lá inglês, Anna Wheeler, né? Ela, em 1830, ela, mesmo sendo feminista, ela admitia francamente que sua pregação feminista traria para ela não apenas o ódio da maioria dos homens, mas também da maior parte dos membros do próprio sexo, né? Então, ainda a pregação feminista, nesse contexto, ela vamos dizer, não tem muitas reverberações sociais, né? Isso é fala da própria feminista. Entretanto, a gente pode perceber que 20 anos depois, ou seja, por volta de 1850, a gente tem um depoimento da escritora Charlotte Browning, né, que é conhecida, né, escritora aí do Morro dos Ventos Vivantes, né, que ela justamente expressa essa melhoria na situação das mulheres da geração, dessa nova geração. Então ela vai dizer assim, olha, as jovens dessa geração têm grandes vantagens. Acho que elas são encorajadas a adquirir conhecimento e a cultivar suas mentes, né? Ou seja, há uma abertura dessas jovens justamente para o campo do conhecimento, dos estudos, né? A grande expansão também, não só das escolas primárias, mas começa também a expansão das escolas secundárias aí, né? Ela também atestou que os homens começavam a encarar a posição das mulheres sobre outras luzes. Alguns deles falavam disso com imparcialidade. Ou seja, alguns homens já também atestavam a necessidade dessas mulheres terem uma outra vida, que não fosse aquela vida dedicada apenas ao lar, apenas às prendas domésticas, apenas o cuidado dos filhos e do marido. As mulheres precisavam se educar, se instruir, né? E até, em alguns casos, ter uma profissão, né? Sem dúvida, uma das grandes ameaças dessa questão dos papéis tradicionais e da domesticidade, ela vem dos movimentos feministas, que vão tomar força justamente na segunda metade do século XIX, né? Ele já vem, mas a partir da segunda metade do XIX começa a ter pautas mais, vamos dizer assim, mais estruturadas, né? Mais convincentes, né? E também as próprias mudanças no sistema de moda, né? O vestuário, há uma série de mudanças que assinala justamente uma crítica a um certo modelo conformista das mulheres do século até então, né? Entre os feminismos, já lá em 1830, você tinha críticas avassaladoras ao sistema da família tradicional, né? A Claire Demar, que é uma dessas feministas, né? Ela ainda nas primeiras décadas, por volta de 1830, 33, ela vai dizer assim, vai fazer uma crítica profunda a esse sistema de casamento, que até então era adotado, né? Ela diz que esse tipo de casamento era, na verdade, uma prostituição por lei, né? Então ela defendia uma coisa que na época era totalmente, né, fora uma livre escolha do companheiro, tudo bem, mas a necessidade de uma experiência inteiramente física da carne com a carne, o direito à inconstância. Era uma coisa, para os padrões da época, bastante, vamos dizer assim, revolucionário, né, radical, né? Mas o fato é que a partir da segunda metade do século XIX, há uma grande produção de revistas, né, revistas ligadas justamente, destinadas ao público feminino, às vezes grande parte feita por mulheres, né, que justamente começa a ampliar o campo, né, de vivência dessas mulheres, né. Fosse no tema, na temática da moda, do vestuário, isso era uma temática que era fortemente, né, discutida, né, de forma bastante inflamada pelas mulheres, pelas feministas, né. A questão do campo da leitura, a importância, as indicações, a entrada e a importância da literatura no universo feminino, e a discussão de algumas questões de esfera pública, questões de temas públicos, né. É importante justamente mostrar que desde o final do século XVIII, as mulheres já estavam engajadas em algumas dessas lutas, né? Por exemplo, a luta contra a escravidão. Isso foi uma temática forte
durante a primeira metade do século XIX na Inglaterra e mobilizou muitas mulheres, né? Escritores e tal. Bem, então, e por fim, o Peter Gay vai dizer assim, olha, mesmo é importante observar que a própria aceitação da mulher circunscrita ao domínio, né, do lar, não significa, em hipótese nenhuma, uma visão de submissão dessa mulher. Né? Então, isso também é uma leitura que é feita assim, muito rasteira. Dizer, não, se ela vive no lar, se ela não procura um espaço fora do lar, ela é uma submissa. Ela é uma, né? Então, ele vai dizer que muitas mulheres, justamente, elas tinham uma forma de atuação ativa, justamente, no domínio privado, sobretudo quando elas compactuavam com os maridos os negócios da família. Né? Então, o trabalho, né? Isso era muito observado justamente no trabalho em alguns empreendimentos que tanto as mulheres e os homens dividiam, e eram empreendimentos ligados ao campo doméstico. Né? Então ele está justamente mostrando que essa atuação feminina ela também se dá nesse campo doméstico. Né? Bem, então tudo isso para a gente perceber que essas mudanças, né, elas não foram cumulativas, né? E, ao mesmo tempo, para perceber que esse século, essa vida burguesa vitoriana, ela é muito mais complexa, ela é muito mais nuançada do que aquela imagem que às vezes se constrói de uma sociedade eminentemente tradicionalista, né? Eminentemente moralista, né? Eminentemente até reacionária, né? Mas a gente entender justamente essa complexidade e a especificidade desse mundo burguês vitoriano.